Fala, gente! Sejam bem-vindos, então, a mais um vídeo aqui no canal, onde a gente vai reagir a alguns vídeos satisfatórios do YouTube. Lembrando que eu estou fazendo isso para mostrar a ciência por trás desses vídeos, então não estou sempre deixando o vídeo correr todo, ou em alguns momentos eu paro para explicar o que tem por trás daquilo ali, né? Estou mostrando a prensa hidráulica aqui, que não é o foco do nosso vídeo de hoje, vai ser o próximo, porque o nosso vídeo de hoje é muito mais divertido do que isso. E olha que é difícil ser mais divertido do que uma prensa hidráulica, mas hoje a gente vai falar a respeito de ilusões de ótica, tá bem? Separei algumas ilusões, né? Lembrando que o canal sempre aparece aqui embaixo, né? Se eu não sou inscrito, eu vou lá e me inscrevo, para lembrar que você também pode se inscrever aqui no meu canal, para que eu consiga trazer mais vídeos nesse formato para você, e você entender o que acontece às vezes quando o pessoal quer enganar vocês, esses videozinhos que vocês gostam aí, falam que são vídeos satisfatórios. Vamos descobrir qual é a ciência deles, então. Separei alguns aqui, vocês podem dar uma olhada já, e a gente vai começar com este daqui. Não, perdão, gente. Esse daqui. Então é um vídeo que a gente já vimos algumas vezes aqui, né? Ciência divertida, física é divertida, physics fans shop. Tá? Então isso aqui, ele é uma ilusão de ótica, que ela é referente ao ângulo que você está olhando. E se ela está em relação ao ângulo que você está olhando, então tem alguma coisa a ver com o ângulo ali também. Ele vai mostrar um pouquinho de lado, quando ele deixar de lado, dá uma olhada. Existe uma angulação, olha lá, viram? Existe uma angulação determinada para as asas do Batman parecer do outro lado uma reta do Superman, olha lá, viram? Então, se envolve você olhar por um ângulo, significa então que o objeto tem formatos angulados diferentes, tá bom? Para ele criar esse efeito, isso é um efeito sombra que se cria às vezes nas pontas, né? Que dá a impressão de que ele é de um lado, só que ele seria do outro lado. Esse daqui é um outro desse daí, é um outro exemplo disso, né? No vídeo anterior eu mostrei um desse daqui já, falei que não era o foco da aula anterior, mas eu já mostrei. E esse daqui vocês conseguem ver, de um lado a seta parece que vai para a esquerda, do outro parece que vai para a direita. Olha lá, esquerda, direita, né? Devido ao quê? Esse efeito sombra, né? Mas onde acontece esse efeito sombra? No formato do objeto? Na verdade, gente, esse efeito acontece devido à iluminação, né? A iluminação, ela bate naquele formato e o seu olho interpreta isso, tá bom? Então é muito importante que a gente saiba que quando envolve iluminação, o nosso olho que é o responsável pelo efeito, tá? Uma experiência que eu separei para exemplificar isso para vocês é essa daqui. Dá uma olhada nessa experiência aqui. Ah, professor, são 4 retas e elas fazem zigue-zague. Aí que tá, elas não estão fazendo zigue-zague, mas dá a impressão de que elas estão, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou marcar aqui, ó, a primeira, vou marcar ela do começo até o final. A segunda também, vou marcar ela do começo até o final. Opa, ficou um pouquinho torto. Vou endireitar. Do começo até o final. A terceira, eu vou fazer a mesma coisa. Do começo até o final. Vocês estão percebendo ali, ó, que as retas, elas estão paralelas? Nossa, professor, mas por que que dá a impressão, olha só, não dá a impressão, dá a ilusão de que elas estão fazendo um zigue-zague, tá? Eu vou explicar o porquê disso, aí você vai entender o que eu estou falando de iluminar o objeto e esse objeto iluminar dentro da sua visão e você interpretar, então, o que é a luz dele. Eu vou circular alguns pontos desse objeto, que você vai ver aqui, ó, que são esses pontos quadriculadinhos pequenos, próximo a todo. Aqui, tá vendo? Ó? Ele é bem próximo a uns vértices ali, né? Na verdade é um sulco que ele faz para baixo, que é um ângulo assim. E aí tem quadradinhos preto e branco. Esses quadradinhos preto e branco, eles foram pensados meio que de propósito, devido ao fato de ele ter um tamanho próximo do tamanho que você consegue interpretar. Como assim? Você não interpreta linhas totalmente retas. Você já percebeu que não existe borda nos objetos? Não tem realmente uma borda. Quando você faz um desenho, tipo aqui, ó, se fosse desenhar esse negócio aqui, eu ia colocar as bordas assim, né? Se fosse desenhar esse quadrinho que a gente está vendo aqui na tela. Faria as bordas, tá? Só que realmente, no real, não tem borda. Então é um efeito sombra que a gente tem ali, que a gente enxerga, né? E ele tem um determinado tamanho. Por quê? Porque o seu olho tem um determinado tamanho. E dentro do seu olho, lá dentro, bem lá atrás, tem os receptores de luz e de cores. E eles têm uma distância entre os dois. Vou desenhar aqui, tá? Eu sei porque eu falei que eu não ia colocar matemática, mas eu posso colocar um pouco de desenhos, né? Desenhos vocês conseguem me ajudar aí.
dando um like já e curtindo para o pessoal saber que pô, o professor conseguiu explicar para mim a ilusão de ótica. Lá no fundo, esse aqui é o teu olho, tá? Então, lá no fundo do seu olho, depois que você recebe a informação de luz daquele quadriculadinho, ela tem um tamanho, aquele quadriculadinho, e ele é bem próximo da distância entre os receptores de luz no seu olho, ou dos receptores de cores, tá? Os receptores de cores têm o formato de cones, são conhecidos como cones, e os receptores de luz, de intensidade de luz, que seria o branco e o preto, o claro e o escuro, eles são chamados de bastonetes. E eles têm uma determinada distância entre eles. Como assim? Ele não é uma película igual o telefone. Ele seria pelinhos. Eles são pelinhos, assim, ó, igual o bigode, igual o cabelo. Então, eles são pelinhos. Ou seja, tem uma distância entre eles. E quando a informação chega com essa mesma distância, cria um bug na sua cabeça. Na verdade, não é na cabeça, né? Cria, então, uma má interpretação daquele formato. Então, aqui você está tendo uma má interpretação devido a esses pontos criarem confusão na sua cabeça, tá? Não só eles, como tá vendo essa inclinaçãozinha aqui também, ó? Tem uma inclinação ali, ó. E essa inclinação, ó, ela também cria esse efeito. Por quê? Porque ele é do tamanho bem próximo do tamanho que você compreende a luz. Aí o que acontece? O que acontece? Como ele é bem próximo, você acaba não compreendendo a luz. Tá bom? Me fiz claro? Se vocês entenderam e eu não mostrei conta nenhuma, a gente continua aqui. Olha só, agora vocês viram, né? Todos eles na horizontal. Legal? Vale um curtir? Já não deixe de curtir, gente. A ideia de montar esse quadro aqui mais divertido é que vocês consigam me ajudar a crescer mais aqui no canal. Tá? Essa é uma ilusão devido ao relevo. Ó, o cara vai tirar a caixinha dali. Opa, mas tem outra caixa embaixo. Né? Aqui é o mesmo efeito, efeito sombra. Em algumas posições tem esse efeito e a nossa visão acaba confundindo isso. Ó. Não existe nem o cara e nem a caixinha. Os dois eles estão na horizontal. É só porque você se confunde devido ao efeito sombra entre efeito borda, né? Podemos chamar assim, ó. Aqui dá para ver isso bem claro, ó. Quando ele mexe o negócio, ele cria um bug na nossa cabeça, mas por que isso? Porque o tamanho dos quadradinhos cria uma confusão na nossa cabeça. Se isso fosse muito grande, talvez não confundisse tanto. Entendem? Próximo? Vamos pegar o próximo vídeo já aqui. Só deixa eu dar uma olhada que tinha mais um que eu tinha que mostrar. Não, esses do formato vocês se ligaram, né? De um lado ele parece triângulo, do outro ele parece quadrado. Ó, esses daqui parecem quadrados, eles não são quadrados. E aqui eles parecem círculos. Eles também não são círculos, né? Eles têm ali uma determinada angulação, ó, ele vai mostrar agora ali, ó. Igual aquele do Batman e do Superman. Beleza? Ah, mostra mais ilusão de ótica. Tá bom, vou dar uma caminhada aqui. Aqui, ó. Um que confunde muito. Esses confundem demais. Esses daqui que é assim, ó. Por que que dá esse efeito, então? Um efeito hipnose? Não é nada, não hipnotiza ninguém, nada. Mas é por causa que a distância entre as linhas pretas e brancas, elas são as distâncias parecidas dentro da tua visão, tá? Tem uma hora até parece que tá estático, ó, que dá uma confusão. Então, elas têm as mesmas distâncias, daí confunde a sua vista. E essa confusão, o pessoal descobriu isso e já começou a aplicar onde? Na parte da parte divertida, que é a parte da ciência divertida, né? Na diversão, nos brinquedos. Olha que legal isso. Esse também de profundidade, ó. Fizeram ali o Albert Einstein. Ficou bem estranho, né? Mas de um determinado ângulo, ele parece que está de frente, e quando ele está de costa, também parece que está de frente. Ali, ó, por dentro. Né? Por causa do efeito, o mesmo efeito que eu falei para vocês, que é o efeito de sombra, efeito de borda. Isso acontece na nossa visão. Talvez outros animais não enxerguem isso do mesmo jeito. Próximo. Vamos para a próxima página, então, que é esse eu já sou inscrito, Mister Mind Blown. Ele vai falar pra gente um pouquinho sobre o movimento, tá? Mas eu separei aqui uma outra coisa, só não tô me lembrando agora o porquê que eu separei ele. Ah, por causa desse vídeo aqui, ó. Certo? Eu acho que esse negócio de confundir a nossa vista para criar ilusão de ótica é uma coisa que a gente nota desde pequeno, né? Desde que se tem alguma pessoa, alguém mais novo aí de 13, de 10 anos assistindo, vocês vão ver, vão notar que vocês veem isso em muitos lugares. Grade de portão, você enxerga isso, né? Quando você está com o carro muito rápido e tem árvores na lateral da pista, na lateral da rua, da rodovia, aí então as árvores cria esse efeito de confusão também aí, então que dá um efeito de ilusão de ótica.
É diferente desse holograma que está aqui. A gente pode até fazer esse holograma em umas outras aulas, né? Mas já é igual a esse daí, ó. Por que parece que ele gira para um lado para o outro? Mas o que está acontecendo, gente? É o mesmo efeito, que é o efeito de ilusão de ótica devido à distância entre eles ali, ó. Legal, né? Fora que tá, e tem um movimento acontecendo também. Bora pro próximo? O próximo. Opa, tem um que eu não tinha visto ainda. Vou ver ele agora, junto com vocês, ó. Ah, o pêndulo duplo. Esse é um pêndulo duplo. Vamos para o próximo. Aqui, ó. Um dos efeitos que acontece na luz é quando ela passa de um meio para o outro. Certo? Cria uma ilusão de ótica. Sim, não é essa daqui, tá? Isso daqui não é uma ilusão de ótica, isso aqui é um experimento. Mas quando a luz passa de um meio para o outro, você pode utilizar disso para criar ilusões de ótica. Tá? Inclusive, acontece isso muito no deserto. Depois que você entender essa minha explicação aqui, você vai entender o que são as miragens. Então, quando ele passa o laser ali naquela camada daquela água ali, daquele líquido, o laser meio que ele desvia, faz curva, né? E aí o pessoal que já fala assim, né? Quer dizer, o pessoal fala que na ciência que a luz não faz curva, mas ele está fazendo curva, então a ciência não existe. Não, a gente tem que parar de ser um pouco doido com essas coisas, né? Ter acontecendo alguma outra coisa ali. Para alguém, em algum momento, ter falado que a luz sempre caminha em linha reta, né? Devido estando no mesmo meio, estando sempre no mesmo meio, ou seja, se trocar de meio, ela faz curva. Não é que ela faz curva, ela cria um ângulo, ela desvia, né? Que é aquele efeito que acontece no prisma do Pink Floyd, você deve ver isso. Entra com um ângulo e sai com um outro ângulo, né? Uma outra angulação. Tá? Então, nessa não é o drone que vocês estão vendo aqui, isso aqui é um tipo de drone, tá? Mas nessa parte da luz, quando ela troca de meio, eu separei essa experiência para vocês, ó, que é o do baldão aqui, ó. Do baldão não, do aquário. Né? Por que que a luz está desviando, né? Depois o pessoal fez isso com acrílico também, vocês estão vendo ali, ó, uma peça de acrílico, onde ele controla o desvio de luz. Né? Mas por que que essa coisa está desviando e como que acontece isso? Isso é devido à densidade. O que que ele fez então? Ele fez com que a nossa visão conseguisse enxergar e atravessar direto aqui tudo. Só que existem camadas, como assim camadas? Camadas de líquido diferente dentro desse fluido. Igual a água do mar, tá, gente? Se vocês pensarem assim que lá no fundo, por que que a água do mar, o pessoal, não, a luz não chega lá no fundo, né? Porque lá no fundo ela é mais densa, então existem camadas lá no fundo mais densas e a luz demora, não consegue atravessar ela. Ela vai descendo, 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 descendo e não consegue mais atravessar. Ela perde esse efeito ali, ó. Fiz um risco, ficou o risco ali. Aqui. Tá. E aí eu cheguei na ilusão de ótica e não vou falar com vocês. Deixa eu voltar ali no aquário rapidinho, ó. Nessa parte do aquário, então, o que está acontecendo foi que o que eu acabei de falar aqui. Vamos pôr um ponto aqui embaixo, um ponto aqui em cima. Vamos botar aqui ponto 15. Ah, mas por que não põe um e 2? Vou botar o 1 aqui, e do 1 até lá em cima existem 15 pontos, que seria o quê? Os 15 pontos de altura. E para cada um desses 15 pontos, tá? Pode ser mais, tá? Estou dando 15 aqui para vocês entenderem que são várias e várias camadas. Para cada um desses pontos tem uma densidade maior do que o anterior. O fundo aqui, então, ele é mais denso do que essa parte aqui, que é mais denso do que essa parte aqui, que é mais denso do que essa parte aqui, que é mais denso do que essa parte aqui, né? Então, aqui existe uma diferença de densidade, criando, então, como se fosse o efeito lâmina. Diversas lâminas, uma em cima da outra, assim, então, né? Poderia imaginar o CD, por exemplo, várias camadas de CD empilhados para criar esse mesmo efeito. Tá? E por que que eles estudaram tanto esse efeito? Porque quando tá calor, o chão faz a mesma coisa. Como assim? Ele meio que fica um pouco menos denso e começa a levantar. E isso cria uma deformação na luz, que é um efeito de ilusão de ótica. Então, o calor faz com que mude a densidade do ar. Né? Então, pensando que essa lâmina aqui, em vez de ser uma lâmina de acrílico, igual é ali, uma lâmina de oxigênio. Né? Daí, com o calor, então, você vai ter o oxigênio diferentes densidades, né? Diferentes aí, densidades para diferentes pontos. Tá? Então, ele vai criar como se fosse aquele efeito de ficar meio embaçado o negócio, como se estivesse fervendo alguma coisa, né? Beleza? Ele vai mostrar a fotinho ali, que é isso que eu queria que vocês vissem. E essa é a nossa ilusão de ótica, tá?
Não é o nosso último experimento que eu vou falar aqui, mas é, olha aí, ó. Aí, ó, esse efeito aqui, estão vendo, ó? Ah, dá para ver as laminazinhas. Isso são as lâminas ali que o calor faz ao sair do chão, né? Sair, o calor muda a temperatura do oxigênio, que consequentemente muda a densidade. Professor, você está falando muita matemática. Não tô, gente. Isso daí são termos aí que a gente conhece na ciência, né? Beleza? Fechou? Não, fala mais. Não, fechou. Enquanto é isso, eu vou passar para vocês aqui, só falar um pouquinho a respeito das que a gente vai falar na próxima aula, né? Então, isso hoje foi um pouco a respeito da ilusão de ótica, né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre pressão, que é pressão e como que isso acontece. E existem vídeos satisfatórios no YouTube que tem a pressão envolvida. Eu acho que vocês já viram vários, né? Por exemplo, aqueles de prensa hidráulica, que foi do começo daqui, aqueles de explosão, implosão, tá? Então, tudo que envolve pressão, a gente está sempre discutindo e sempre criando coisas satisfatórias para ver, porque o ser humano é disso. O ser humano não é somente de ser esse conhecimento rígido, isso e aquilo. O ser humano também é diversão, né? Também é diversão. Lembrando que eu já falei sobre esses vídeos que eu passei aqui. Opa, esse que eu estou passando aqui agora, que é o calor também funcionando ali, ele muda o formato, não, né? Ele tem uma reação química e essa reação química apresenta ali uma coisa satisfatória para a gente, que é a mudança ali criando um desenho. Legal, né? Legal. Beleza? Gente, não tem muito mais o que falar para vocês. Por enquanto é isso. Se vocês gostaram do formato, lembrem de deixar aí embaixo nos comentários um outro canal que eu consiga olhar, outros canais que eu consiga ver, né? Inclusive, já vem aqui e se inscreve. Eu vou me inscrever no da prensa hidráulica, porque ele é o nosso próximo vídeo. Espero que você continue me acompanhando aqui. Professor Michael Cisoto, ficando aqui até a próxima aula. Opa, devagar. Até a próxima aula.